Graça e paz, igreja, amém? É uma alegria estar junto com os irmãos aqui celebrando. Não deu tempo, na verdade. Eu queria ter deixado minha barba grande para me fazer parte da banda, mas toda vez eu penso nisso, mas quando eu vou lembrar já está tarde demais. Mas é sempre uma alegria estar com esses meninos que são bênção de Deus. Os falta um pouco de beleza, mas a graça do Senhor é sobre a vida deles, amém? Aleluia, né? Isso que eu sou amigo de vocês, né? Mas são irmãos aí que a gente tem encontrado na caminhada, Gustavo, toda a turma, são bênção do Senhor. E é uma alegria também estar aqui hoje nesse dia. Confesso que quando eu estive aqui na abertura, né, dos 70 dias de oração, foi uma bênção assim, na minha vida, reencontrar tantos irmãos que a gente ama, a gente já tem, de certa forma, um contato, um convívio, isso nos alegra demais. Há pouco tempo atrás, a turma do Role esteve lá em Santa Isabel. Uhul! Terra boa, né, gente? Amém. Bom demais, que estava chovendo, então a estrada estava daquele jeito. A benção. Eu sempre faço isso, eu acho que eu já fiz isso aqui também. Mas quantos aqui conhecem Santa Isabel? Levanta a mão assim para me ver. Olha quanta gente! Agora, quantos já foram em Santa Isabel? Rapaz, bastante gente mesmo, cara. Terra abençoada, né, irmãos? Aquela terra é a Canaã. Vocês estão rindo, né? Mas quando o pastor Jonas me convidou para estar aqui no aniversário, eu fiquei um pouco preocupado. Não é fácil dividir o mesmo púlpito que ele, ainda mais uma data tão importante assim para a igreja. Mas eu me sinto honrado demais. Muito obrigado pelo convite, pastor. E eu tenho uma pequena porção da palavra do Senhor para compartilhar contigo nessa noite. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. É um dos textos que a gente vai estar lendo. Capítulo de número 11, versículo de número 1. Primeira Coríntios 11, versículo de número 1. Amém, querido? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de... Nós podemos repetir esse versículo? Tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Feche seus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, Senhor. Nós te glorificamos por essa noite. Nós te glorificamos porque estamos aqui não comemorando 7 semanas. Não estamos comemorando 7 anos, Deus. Mas estamos comemorando uma geração. Muitas gerações que passaram aqui e que fizeram a diferença nesse lugar, Pai. Por isso, Deus, que esses 3 dias de aniversário, 4 dias de aniversário, eles não fiquem somente nesse temporal desses poucos dias, mas que seja uma celebração contínua no nosso coração, porque a tua graça, a tua luz abundou sobre esse bairro, sobre a vida de cada um irmão, e tem alcançado mais e mais vidas para a glória do Senhor, Pai. Por isso fala conosco, que toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus. É a oração que lhe fazemos. Amém. Querido, estar aqui é algo para mim assim fantástico. Depois da última palavra que eu preguei aqui, na abertura dos 70 dias, eu fiquei numa resenha ali. Não era resenha de botafoguense não, tá? Mas eu fiquei numa resenha ali com a turma da terceira idade. E eu falei que a minha avó, ela é praticamente uma das membros fundadores dessa igreja aqui, né? Minha avó se chamava Ulda. Acredito que muitos a conhecem. Meu avô Miguel... Depois que se casaram, ela começou a congregar lá na primeira igreja batista em Rio do Ouro, mas parte da história da minha família também se faz aqui nessa igreja, e isso me alegra demais. No texto que a gente acabou de ler, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que está ali em Coríntios, um versículo muito simples que eu e você já conhecemos ao longo da nossa história, que diz: tornem-se meus imitadores, assim
como eu sou de Cristo. A gente pensar em discipulado é também pensarmos, de certa forma, em nos parecermos cada dia mais com Jesus. Eu creio que esse tem sido um tempo abençoador aqui na vida da igreja, tem sido um tempo de crescimento, porque o processo de discipulado também é um processo que vai nos moldando, nos molda o caráter, querido. Nem sempre nós estamos prontos para sermos confrontados pelas diversas situações da vida. Mas quando você passa a ser discipulado, quando você passa a ser mentoreado, quando tem alguém que te acompanha, você começa a receber o direcionamento, você começa a receber o tratamento que muitas vezes nós não temos na nossa vida ao passo que caminhamos. E temos vivido um tempo, já oramos aqui pelo nosso país, de muitas incertezas, inovações tecnológicas, a ciência avançando, e para a ciência, para os teóricos da filosofia, para os teóricos políticos, a gente chama esse tempo de pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela tem trago muitas coisas boas para a nossa vida, muito conforto para nós, mas também tem roubado de nós muitas coisas. Eu queria pautar minha palavra num texto, num princípio da palavra de Deus, que diz o seguinte, que tudo pode passar à nossa volta, mas a única coisa que permanece é a palavra de Deus. Amém, querido? A palavra de Deus, ela permanece. E tem permanecido no seio dessa igreja durante os seus 70 anos. Eu não sei quantos irmãos aqui tiveram o privilégio de passar por todo esse processo, de estarem participando da igreja. Eu era criança, minha avó congregava aqui. Eu creio que muitos nasceram aqui nessa realidade, no templo lá embaixo, e a gente acompanhou a expansão da igreja, a vinda da igreja aqui para cima, e tem sido bênção de Deus, o crescimento que a obra de Deus tem recebido. Mas a gente também percebe um processo de avanço, que para muitos, de certa maneira, não é tão positivo, porque em muitos momentos a gente vive um saudosismo na nossa vida, né? Eu me lembro que na minha época acontecia dessa maneira. Eu me lembro que na minha época cantava tal música. Eu me lembro que na minha época eu esperava da meia-noite para poder acessar a internet, porque eu pagava um pulso só. Poucas risadas, né? É uma turma, né? É obscuridade isso, né, gente? Mas Deus sabe. A gente de uma época diferente, mas a cada dia que passa, a gente consegue entender e consegue receber de Deus aquilo que a modernidade pode trazer para a gente bom, de avanço, de crescimento para a nossa vida. Mas de maneira alguma, nós podemos deixar que qualquer situação do nosso tempo roube o principal que nós temos que ter na nossa vida, que se chama relacionamento com Deus. Querido, esse é o fundamento básico para a vida do ser humano. Já foram feitos inúmeros testes e não há possibilidade do homem viver sozinho. O homem foi projetado, o homem foi sonhado para ele viver em comunidade. E uma das comunidades que a gente vive é a igreja do Senhor, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso aí para ele. Olha que bênção. Deus separou essa bênção para estar aqui com você hoje. A igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que convive, querido. Esse é o projeto. E quando a gente acaba perdendo essa essência da palavra de Deus na nossa vida, a gente começa a frustrar os planos de Deus. A gente começa a frustrar o projeto de Deus, por exemplo, para a nossa família. Existem famílias hoje, existe um estudo da BBC que aponta que a terceira maior causa de divórcio na Inglaterra é a falta de diálogo. Sabe o que é isso? É sua esposa reclamar todos os dias a mesma coisa, repetidamente. Aí você fala o seguinte, não vou dar atenção para isso, porque ela está só repetindo. Mas se ela está falando algo, é porque ela está sinalizando de alguma maneira que alguma coisa está errada. A gente repara em muitas casas que, às vezes, o pai está na sala assistindo TV, a esposa está no outro canto, os filhos estão trancados no quarto, mexendo no WhatsApp.
Aí você pode, uma dica para os pais, você pode fazer duas coisas, duas sugestões aqui do pastor. Primeiro, tirar a porta do quarto. Tira a porta do quarto. Aí o filho chega em casa, vou me trancar no quarto. Não tem porta para se trancar, ó. A ideia é boa. Ou então, eu conheço um pai que faz isso, é meio doido, meio radical, mas ele antes de dormir, ele vai tranquilamente para a sala, chega lá no computador e guarda o roteador da internet. Guarda com ele, acabou. Gente, deu a hora, vamos dormir, acabou. Porque talvez seja uma alternativa mais fácil para a gente dialogar, querido. Mas será o quanto a gente vai precisar sofrer, o quanto a gente vai precisar apanhar para a gente entender que precisamos nos relacionar melhor, que precisamos crescer como ser humano, que precisamos melhorar o nosso relacionamento interpessoal. O Instituto Destino de São Paulo fez uma pesquisa que aponta que 85%, preste atenção nisso, 85% dos problemas da igreja está ligado a relacionamentos. E 15% está ligado a questões espirituais. Então quer dizer, pastor, que 15% é demônio, é gente vendo assombração em casa, coisa complicada, dificuldade bíblica, e 85% é questão relacional, é conflito na igreja, de ministério, é situações diversas que a gente passa. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar nisso? Deus tem muito mais para a vida da igreja. E o caminho para alcançarmos aquilo que Deus sonhou para cada um de nós é o discipulado. Eu queria pensar com você, em primeiro lugar, sobre o treinamento para alguém chegar a um nível eclesiástico nos tempos de Jesus. Pensa comigo, a gente tem um grupo que é muito religioso, o judeu tem uma religiosidade muito aflorada, então, a partir da sua infância, dos 5 aos 10 anos, eles tinham uma meta de vida. Qual era essa meta? Decorar toda a Torá, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa era a meta que eles tinham para a vida deles. Então, eles se dedicavam, eles trabalhavam nesse projeto e assim iam paralelamente aprendendo sobre a religião e aprendendo a profissão dos seus pais. O segundo ponto da caminhada de aprendizado deles é que dos 10 anos em diante, eles aprendiam todos os demais mandamentos, todas as leis que estavam ligadas ao Antigo Testamento depois da Torá. Eles já tinham decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e eles começavam a aprender a decorar as leis, e assim seguiam a sua vida, e aprendendo, continuando a aprender em definitivo a profissão dos pais. E quando chegava no terceiro estágio, era o último estágio deles, eles procuravam um rabino, e eles chegavam para aquele rabino, para aquele mestre, Jesus também foi um, e eles falavam assim: mestre, eu estou aqui porque eu passei da primeira, eu passei da segunda etapa, e agora eu queria aprender do seu jugo. O que era o jugo naquela época? Era a forma como aquele rabino, como aquele mestre, ele interpretava as escrituras sagradas. Ele podia ter uma interpretação farisaica, que era mais literal, mais dura, ou essênia, que defendia que eles tinham que sair da sociedade, que eles tinham que se afastar, mas de acordo com aquele discípulo, ele olhava para aquele mestre e enxergava nele um ideal, ele enxergava alguém que ele queria imitar. 3 coisas que eu queria que você pensasse. Quando Jesus ele começa a pensar e a desenvolver o seu projeto ministerial, a primeira coisa, ele começa a sair pela cidade e começa a chamar aqueles que ele gostaria que o seguissem. Segunda coisa, quando a gente vai lendo o texto bíblico na chamada, na convocação dos discípulos, na sua maioria eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. Pedro estava pescando, Mateus estava na coletoria, Lucas estava como médico e se seguia a história dos discípulos. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João 15, verso 16. Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi.
Jesus subverte um princípio que era comumente usado naquela época. Jesus, ele muda um panorama de pessoas a partir do momento que ele se dispõe a estar com aquelas pessoas. Ele se dispõe a desenvolver um relacionamento com aquelas pessoas, querido. E eu queria, a partir disso, pensar 4 coisas com você nessa noite. A primeira delas, mesmo que as pessoas tenham te rejeitado, Deus, ele te aceita. Naquele momento, o que aponta o texto bíblico é se cada um daqueles discípulos, se cada um daqueles vocacionados, eles estavam desenvolvendo um tipo de trabalho, eles estavam vivendo a sua vida, isso quer dizer que eles não foram bons o suficiente para a religião. Eles não foram bons o suficiente para o padrão daquela época. E o que Jesus faz? Ele vai atrás daquelas pessoas e começa a escolher. Deus é mestre em escolher os improváveis. Talvez você esteja hoje aqui na casa de Deus, você tenha vindo ontem, você esteja celebrando o Senhor, mas talvez você pense assim, pastor, talvez eu não seja digno, talvez eu não sou bom o suficiente, talvez eu não tenha habilidade suficiente. E muitas vezes quando a gente pensa em dom espiritual, a gente liga o dom ao altar. A gente está aqui ministrando, a gente está aqui fazendo alguma coisa. Há poucos dias atrás, eu convidei um casal de amigos, líderes de jovens, a Fernandinho e o Gilson. E o Gilson, alguns anos atrás, ele teve um câncer no cérebro, 5 centímetros. O câncer foi tão poderoso que começou a empurrar o olho dele para fora. Pra você ter noção da situação dele. E eles foram abrir o mês da família. E enquanto ele contava o testemunho dele, uma coisa me chamou muita atenção, que no auge da sua doença, da sua crise, a igreja dele ficou sem zeladoria. Não tinha ninguém para limpar a igreja. Aí o pastor fez um apelo, irmãos, precisamos aqui de alguém para trabalhar na zeladoria da igreja. Quem levantou a mão? No auge da sua doença. E ele falava assim, pastor, foram os melhores anos da minha vida, os melhores dias. Eu varria 1 minuto a igreja e ficava 5 sentado, porque eu não tinha condição de estar ali. Mas o objetivo que eu tinha proposto no meu coração era servir ao Senhor. Quando colocamos um objetivo no nosso coração e quando seguimos a orientação de Deus, não vivemos uma vida frustrada. Porque sabe qual é o grande problema hoje, querido? O meu e o seu problema, que a gente vive tentando agradar as pessoas. A gente vive tentando conseguir a aprovação das pessoas, seja no nosso trabalho, você quer desenvolver o melhor para que seu chefe olhe para você e diga, muito bem, você foi bem. A gente fica em casa, na escola, na faculdade, buscando a aprovação de pessoas. Quando, na verdade, em primeiro lugar, nós deveríamos buscar a aprovação do nosso Deus eterno. O Brasil, nesses últimos tempos, ele passou a Europa em uso de antidepressivo e remédio para conter a ansiedade. Antes a Europa era quem mais usava. Hoje o Brasil tomou o primeiro lugar como país consumidor desse tipo de medicamento. Isso aponta uma realidade que não é só espiritual para a vida das pessoas, mas uma realidade também que é emocional. Porque ao passo que a gente vive não entendendo o propósito de Deus, fora da vontade de Deus, o chamado de Deus para nós, a gente vai viver uma vida frustrada que nunca vai ter fim. Você vai entrar num trabalho e você vai vir aqui na igreja e falar, pastor, ora por mim, eu preciso de um trabalho novo. A gente vai começar a orar, a igreja vai começar a interceder, Deus vai te abençoar no trabalho. No primeiro mês, poxa, eu acho que eu estou ganhando pouco aqui. Estou trabalhando demais, não estou gostando. Você não vai se identificar com aquilo que você está fazendo. Porque talvez você não tenha a direção específica de Deus para entender qual é o propósito dele. Uma frase que eu ouvi alguns dias atrás que mexeu muito comigo é que quem faz o que ama, de verdade não trabalha. Você consegue entender isso? Se você fizer na sua vida, se você entender o propósito eterno de Deus para você, você vai trabalhar todos os dias, mas não vai parecer um trabalho para você, porque você ama aquilo que você faz. E a gente vê pessoas frustradas, muitas vezes
quase que no final da vida, mas sem ter encontrado um propósito eterno, uma vocação. Deus hoje está aqui para nos mostrar também aquilo que precisamos compreender do chamado dele para nós. A segunda coisa, seja mentoreado. Querido, dentro de um processo de discipulado, talvez a mentoria ela possa estar no centro disso. A mentoria é fundamental. A mentoria é como se você chegasse para outra pessoa, entregasse um caderno em branco, e aquela pessoa entregasse um outro caderno em branco para você, e os dois começassem a escrever as inúmeras experiências que vocês vão ter ao longo da vida. Ser mentoreado é saber que você não está sozinho. Talvez uma das maiores missões de Jesus aqui na terra, após a crucificação, a redenção da humanidade, tenha sido trabalhar num curto período de tempo 12 homens que mudariam a história da humanidade. Ele disse assim para os discípulos: vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Por que ele disse isso? Porque o alcance daqueles 12 pessoas de diferentes lugares, de diferentes personalidades, faria diferença na história. Nós precisamos entender que Deus não nos chama para estar sozinho. A mentoria é como uma história de Michelangelo, que um dia ele passeava por Florença com amigos, e ele viu um charco cheio de lama, e ele viu uma pedra de mármore. E ele começou a tirar os sapatos. E os amigos: rapaz, você está doido? O que você vai fazer? Ele: não, tem uma pedra de mármore ali que eu quero ela. Aí o pessoal chegou mais perto, ele começou a colocar o pé na lama, e o pessoal falou: rapaz, você é doido, isso aqui está cheio de lama, é só uma pedra qualquer. Ele: não, é um anjo. A pessoa: não, é uma pedra qualquer, é um mármore qualquer. Ele: não, é um anjo. E ele entrou lá, tirou aquela pedra do lamaçal, levou para o seu ateliê e imediatamente começou a esculpir aquela pedra. Quando terminou, os amigos olharam para aquela obra e falaram assim: verdadeiramente, era um anjo. Sabe o que é isso? Mentoria. É quando você consegue enxergar na vida do outro aquilo que talvez as outras pessoas não consigam ver. Quando seu pastor, quando seu líder libera uma palavra sobre a sua vida e diz assim: rapaz, eu vejo que você pode alcançar coisas grandes. Eu vejo que você pode subverter um sistema, talvez, que criaram para a sua vida. Porque acontecia isso com Jesus. As pessoas diziam assim para Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o estigma que seguia a vida de Jesus. Talvez haja um estigma sobre a sua vida. Pessoas talvez digam assim para você: mas você dessa família, não é possível, você não vai chegar lá. Mas seu pai é um alcoólatra, é provável que você se torne também. Sua mãe, ninguém teve estudo na sua casa, você não vai chegar a lugar nenhum. E talvez essa seja a proposta do diabo hoje para a nossa vida. Que cada palavra negativa, que cada palavra de maldição que a gente recebeu ao longo dos anos, a gente interiorize isso como uma verdade, mas no contraponto disso, Deus está olhando para você e está dizendo assim: ali vai um anjo, ali vai alguém precioso para o Senhor, ali vai alguém que pode fazer a diferença nessa geração, ali vai alguém que pode marcar os próximos 70, 30, 20 anos dessa igreja, querido. A gente chegou aqui no culto, passou um vídeo de um jovem que está na Itália, não é isso? Espanha, é próximo, né? Nada a ver, né? Está na Espanha. Está fazendo algo diferente. Talvez algo que as pessoas não pensassem que seria possível que ele fizesse. Deus está desafiando hoje a você dar passos ainda maiores. Toda vez que eu ia lá no sítio ver meus avós, eu me lembro de duas imagens. A primeira era da minha avó cozinhando no fogão de lenha. E, querido, não existe nada melhor do que comida no fogão de lenha. A comida era maravilhosa, todos os parentes se reuniam, era uma festa, todo mundo se reencontrava em dias comemorativos, era uma bênção. E meu avô, agricultor, com pouca cultura, ou melhor, com pouco estudo formal,
eu chegava na varanda, tinha um quartinho que era a biblioteca dele. E quando eu chegava na biblioteca dele, tinha mais de 100 livros, que ele sempre estava lendo. Qual é o seu limitador? O que te limita? Qual legado a gente vai deixar para a próxima geração? Hoje eu tenho essas memórias dos meus avós. Agora, será que daqui a, não sei, 30, 40 anos, quando você chegar a ser um avô, ou quem já é, ou essa geração de adolescentes, né? Espero que vai ser avô bem e avó bem mais tarde, mas vai chegar, vai sentar com seu neto. E aí, vó? E aí, vô? O que tem para comer aqui hoje? Aí você vai falar assim: ah, meu filho, tem uma lasanha ali que eu comprei no mercado. É só botar no micro-ondas. O que você fazia na sua época, vó? Quando você era jovem, quando você era moça? Ah, meu filho, na minha época eu mexia no WhatsApp. Era tão bom. Tinha um monte de grupo no WhatsApp. Aí todo dia de manhã eu ia lá e mandava: bom dia, grupo. Tem ninguém que faz isso aqui não, né? Ou então para a geração anterior, eu ia lá no Orkut. Eu tinha vários grupos lá no Orkut. Era tão legal, a gente fazia tanta coisa. E o Facebook? Facebook então, era o dia todo olhando só meme. Temer daqui, PT dali. O que será que a gente vai deixar de legado, querido, para a próxima geração? Nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade que nós temos, ela também está ligada à capacitação. É a terceira coisa que eu quero pensar. Hoje, meia-noite, ou 11 horas e 59 minutos, termina o prazo para a inscrição do Enem. Amém? Olha o ânimo da igreja, amém? Você já está pensando o que vem pela frente, né? Há poucos dias atrás, o pastor Jonas se formou, não é? Estou te acompanhando no Face lá, ó. Sua foto lá bonita. Capacitação, querido. Capacitação. O que o senhor quer dizer, pastor? A gente precisa se capacitar, seja para o reino de Deus. Está com uma turma aqui de músicos. Eu tenho certeza que, pelo que eu acompanho deles, o Wesley, o Gustavo não, mas o Alexandre, todo mundo estuda ali música. Você estuda também, estou brincando. Estuda, se prepara. Não é chegar aqui, a mensagem, querido, a apresentação é 5% daquilo que a gente faz. Para a gente chegar aqui, tem que ter um preparo, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma busca. A gente não pode chegar aqui do nada e falar o que vem na nossa cabeça. Porque, ministerialmente, a gente precisa se preparar. O ministério pastoral, ele não pode ser tido hoje pela banalização que a gente vê. A pessoa acordar de manhã, rapaz, acho que hoje é sexta-feira, acho que hoje é um dia bom para me tornar pastor. Aleluias. Eu sou o pastor da Cantarébias. Não é assim. Na nossa vida profissional, sabe que o mercado econômico, de emprego, mais aponta que existe, vagas assim disponíveis. Mas as vagas estão disponíveis para quem é capacitado. Às vezes a gente está no mercado assim: pastor, eu já coloquei meu currículo, eu não consigo um emprego. Talvez falte um pouco mais de capacitação. E nunca é tarde para a gente avançar dentro daquilo que é projeto de Deus para nós. Nunca é tarde para a gente estudar mais um pouquinho, gente. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, teve um africano, ele era da República do Mali, lá na igreja. O nome dele é Amos Dembele. E ele começou a ministração. Depois da ministração, a gente fez um momento de bate-papo assim com ele, né? E uma das curiosidades que eu tinha, ele falava 5 idiomas. Ele falava inglês, falava francês, falava 2 dialetos, falava, se eu não me engano, espanhol. Ele falava 5 idiomas. E eu falei assim: rapaz, você é da África, você é da República do Mali, um dos países mais pobres, assim. E como que é isso lá, o pessoal falar outros idiomas? Ele falou: pastor, é normal. Qualquer criança africana, ela fala no mínimo 4 idiomas. Porque ela está conectada com diversas culturas no país. Pode ser que ela não consiga escrever bem o idioma, mas ela consegue se comunicar.
Olha que coisa interessante. Aí a turma marca para ir no cinema, aí sempre se levantam e falam assim, só vou se o filme for dublado. Inglês eu tô fora. Espanhol menos ainda. O que você gosta de fazer? Ah, pastor, eu gosto muito de jogar Xbox One. Eu acho que Deus tem um chamado para minha vida, para mim entrar num torneio de final de semana aí e fazer a diferença na história do mundo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Lá na igreja uma galera joga LOL. Aqui o pessoal joga? Não? Devagar, né? Aí o pessoal joga, né? Mas é isso quieto. O jogo não é de Deus não, gente. Está repreendido. A gente pode fazer tudo nessa vida, porque é lícito, mas nem tudo convém a gente fazer. A gente precisa investir o nosso tempo bem. Nós precisamos buscar um processo de amadurecimento na nossa vida. Quer seja espiritual, quer seja relacional. Tem gente que tem tudo na vida, é bem relacionado, ganha um dinheiro tranquilo, bom no trabalho, conseguiu fazer uma faculdade, mas emocionalmente é quebrado. A pessoa entra em relacionamento só furada. E você olha assim, meu querido, minha querida, por que você está entrando nesse relacionamento? Isso não vai dar certo, não vai para frente. Aí a pessoa fala, pastor, é porque eu sou tão carente. A carência é o mal do nosso século. A gente tem que ser bem resolvido em todas as áreas. A gente tem que procurar investir intencionalmente nas coisas que a gente faz. Se você projeta comprar um carro novo, como que você vai fazer? Vou comprar o carro novo, vou entrar ali na opinião do dono, ver o que o pessoal está falando daquele carro, vou olhar os preços, vou entrar no Desapega para ver como é que está a situação, vou olhando, vou começar a juntar dinheiro. É ou não é assim, gente? Você vai se preparando, certo? Por exemplo, no nosso casamento, a gente precisa intencionalmente investir no nosso casamento. Amém? Isso quer dizer que intencionalmente você pode muito bem falar assim, amor, eu estou sentindo que esse mês que vem eu vou me preparar, vou separar um dinheiro aqui, vou te dar um banho de shopping. Amém, irmãos? Senti muita firmeza nesse amém, não. A esposa vai chegar assim para o marido e vai falar assim, meu amor, não tem aquele celular que você estava querendo tanto? Galaxy S8. Comprei de surpresa aqui para você, ó, no seu cartão. Aí não faça isso. Isso pode dar briga. Mas você pode pensar em fazer alguma coisa, querido. Seja criativo na sua casa. Isso também é capacitação. Esse dia eu estava vindo de Niterói com a Ana. Paramos ali para fazer um pagamento, fazer um depósito no banco ali no Largo da Batalha. Aí eu falei, amor, vou te levar para comer alguma coisa diferente. Ela abriu um sorriso. Eu atravessei a rua, tinha um pipoqueiro do outro lado da rua. Aí eu falei assim, foi sério, gente. Eu falei assim para ele, não foi, Ana? Me dá uma de R$3, meio a meio aí. Ostentando, querido, ostentação pura. Mas você tem que se capacitar, você tem que ter uma visão aberta para, com intencionalidade, investir nas coisas da sua vida, investir na sua família, se preparar. Ah, pastor, mas eu sou muito velho. Não importa, gente. Não importa. Existem dois grandes limitadores sobre a nossa vida. O primeiro é uma lei que a gente chama de lei da tampa. Não sei quantos já ouviram falar dessa lei. Quem criou ela foi John Maxwell no livro 17 Leis Irrefutáveis de Liderança. Ele diz que a lei da tampa consiste no seguinte: a liderança que está sobre você também é um limitador sobre a sua vida. Às vezes você não está crescendo mais porque a pessoa que está sobre você, ela não alcançou um nível mais alto. Então você vai sempre bater naquela barreira. E a segunda lei que é um grande limitador é essa lei do estigma. Somos nós, são as palavras que a gente recebe, ou aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. A gente vai criando uma barreira. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir.
Ah, pastor, mas eu não sou capaz de fazer isso. Ah, pastor, mas eu acho que isso aí não vai dar para mim. Querido, a gente precisa romper com essa barreira. Romper com essa barreira. Eu lembrei de um negócio que não era para me falar, não, mas eu vou falar. Eu me lembro que a gente estava ensaiando um dia lá na igreja, e na parte de trás da nossa igreja tem um batistério. Um dia vocês vão lá, vocês vão ver. E tem uma escadaria. Ela não é muito grande não, mas é uma escadaria. E tinha um menino de bicicleta assim. Aí eu falei, rapaz, eu vou descer essa escadaria de bicicleta. Coisa de pastor, né? Só que não, né? Aí eu falei assim, vou descer, cara, vou descer. Aí subi, aí a Ana ficou me olhando assim, e acho que todo mundo estava na cabeça, ele vai se quebrar, a Ana orando, intercedendo, e eu com medo ali, dos adolescentes olhando, tinha poucos, mas estavam ali. Aí eu falei assim, vou vencer minha barreira, cara, eu posso me quebrar, mas eu não vou não, porque eu tenho técnica. Sabe o que é isso? Técnica ali, ó, de descer as escadarias de Santos. Fui descer a escadaria. Irmãos, foi libertador para a minha vida. Eu estou até testemunhando disso hoje, amém? Talvez você precise se libertar do seu medo. Tem pessoas com medos reprimidos de lá de trás na vida, que não conseguem se libertar nunca. Mas hoje chegou o tempo da libertação, amém? Hoje chegou o tempo da gente deixar para trás aquilo que está prendendo a gente, para que nós possamos voar e voar alto. As águias têm uma peculiaridade muito interessante. É que, por exemplo, se uma águia estiver sobrevoando um lugar, ela tem uma visão que ela consegue enxergar quilômetros, muitos metros ao longe. E, por exemplo, se tiver uma cobra ali, ela quiser brigar com aquela cobra, a primeira coisa que ela faz, ela dá um voo rasante, ela retira a cobra do solo, leva ela para o alto e solta aquela cobra. Por quê? Ela entende que o território que ela tem que estar são em lugares altos. Às vezes, a nossa vida não está indo para frente, porque a gente quer lutar lutas que não são para a gente lutar e em territórios que não são para a gente estar. Deus quer te levar hoje para lugares altos. E a última coisa, querido, para encerrar essa mensagem, é que precisamos fazer discípulos. Um texto que eu separei para a gente ler, se você puder abrir, está lá em Tito, capítulo 1, verso de 1 a 4. Tito 1, de 1 a 4. Olha o que diz o prefácio dessa carta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. O verso de número 4, que eu queria que você pensasse, diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito era um grego convertido no Evangelho. Tito era filho na fé de Paulo, querido. Olha que coisa interessante. Tito era um homem de ação, era o braço direito de Paulo. E quando Paulo começa a escrever essa carta, logo no seu prefácio, ele vai endereçando para Tito, alguém que o acompanhava. Mesmo Paulo sendo alguém tão importante na história do cristianismo, ele nutria relações de discipulado. Se a gente fizer uma pergunta hoje, quantas pessoas você tem acompanhado na vida cristã? E eu não digo hoje, não. Ao longo da sua história, eu ouço muita gente falar assim: pastor, mas eu faltei no culto e ninguém me ligou. Eu não fui 2 domingos na igreja e ninguém me visitou. Alguma coisa está errado. Eu sempre faço um contraponto assim com a pessoa: meu querido, para quantas pessoas você tem ligado? Quantas pessoas ao longo da sua caminhada cristã você tem visitado?
Porque em muitos momentos da nossa história, a gente cobra muito das outras pessoas, mas a gente não se coloca no lugar, no papel de pessoa importante para abençoar a vida do outro, querido. Um dia um adolescente na minha igreja me questionou. Pastor, eu estava conversando com uma jovem e ela disse que a responsabilidade, olha só, a responsabilidade da pregação é só do pastor, não é da ovelha. Um princípio de Deus, querido, é que ovelha gera ovelha. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Nós não somos aquele exército, como muitas vezes foi proferido nas igrejas, o exército que abandona os seus soldados, mas somos aquele exército que cuida um dos outros. Porque a igreja, ela não é só um quartel-general, mas ela também é um hospital, lugar de cura. Ela é uma família, lugar onde a gente recebe proteção, alimento, ensinamento. Essa é a igreja do Senhor. E quando a gente olhar para um irmão que tropeça, que cai, isso não pode gerar no nosso coração alegria. Tem que gerar no nosso coração uma profunda tristeza, porque se ele caiu, nós também fracassamos em algo. Ontem, às 4 horas, eu estava na faculdade e estava aquele frisson, pronunciamento do presidente, e ele ocorreu, eu estava com algumas pessoas, e quando acabou o pronunciamento, eu falei assim para os meus colegas que estavam naquele momento, como eu estou triste hoje. Aí alguém quase olhou para mim e gritou, golpista! Aí eu falei, calma. Aí o pessoal, você é a favor do Temer? Eu falei, eu não sou. Não sou a favor. Sou a favor da justiça. Se ele errou, ele tem que, de fato, pagar. Mas a gente olha para um Brasil completamente destruído moralmente. Um Brasil que vive as marcas do seu colonialismo. Quando no início, depois do descobrimento, começou a vir para o Brasil escravos, ladrões, surgiu o jeitinho brasileiro, onde muitos de nós a gente está inserido, porque a gente quer dar jeito para tudo na vida e fala mal da política, quando a gente não vive com honestidade na nossa vida. Isso tem que entristecer a igreja, querido. Porque nos últimos anos houve um crescimento abrupto do número de evangélicos e protestantes no Brasil. E eu já disse aqui nesse altar, hoje nós somos mais de 40 milhões. Mas existe um espelho para isso, que são aproximadamente 40 milhões de pessoas que não estão mais nas igrejas. Segundo o último censo do IBGE, sabe qual é o grupo religioso que mais cresce no Brasil? Que mais cresce? Os sem religião. Aqueles que um dia foram na igreja, mas que se decepcionaram. E que hoje ela fala assim, eu sou evangélico não praticante. Eu acredito em Deus, acredito numa força, mas eu não quero saber da igreja. Deus quer mudar isso através da minha e da sua vida. Deus quer mudar isso através de uma proposta discipuladora, consistente, consolidadora nesse tempo, para que as pessoas não se percam, mas para que elas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Discipular, pregar a palavra de Deus, não é opcional para a vida do crente. Me desculpe falar isso para você. Talvez você pense isso. Eu posso ou não? Não é opcional. É imperativo na palavra de Deus, na palavra de Jesus para a igreja, e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos. Nós temos que ir. Agora eu sei que eu e você recebemos um chamado de Deus, especificamente na nossa vida. E eu quero terminar essa ministração, essa palavra, te assistindo um vídeo que fala um pouquinho sobre o nosso chamado e sobre entendermos qual é o propósito eterno de Deus sobre nós. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist
Anderson, where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus tem um chamado para a sua vida, amém? Deus tem um chamado discipulador para a vida da igreja. Querido, eu sei que foram 70 dias de oração, pouco mais de 2 meses, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando o direcionamento de Deus. Pouco antes de começar o culto, nós estávamos ali reunidos para orar, num clima tão suave, tão leve, e o pastor liberou uma palavra que ficou reverberando na minha mente, até pouco antes de eu subir. Ele falou assim: oramos tanto tempo, nos preparamos tanto tempo,
Agora precisamos aproveitar aquilo que Deus tem a fazer nesse lugar. Deus não te trouxe aqui por acaso. A direção que Deus tinha me dado para essa palavra, eu ia terminá-la de uma maneira totalmente diferente. Mas eu sei que você entende que precisamos nos despertar para termos discípulos, para nos colocarmos à disposição de Deus, para cuidar de pessoas, porque essa é a chamada da igreja, querido. Não pense que a chamada da igreja é simplesmente um templo físico, porque a igreja, a eclésia, é os chamados para fora, é a gente alcançar quem precisa, é a gente estender a mão para o mundo sofredor. Essa é a chamada da igreja. Eu sei que você entende isso, mas eu também sei que muitos aqui nessa noite talvez possam dizer assim: pastor, eu participo da igreja, eu sou igreja, eu estou envolvido, mas eu ainda não compreendi na plenitude, eu não tive entendimento ainda de qual é o chamado específico de Deus para a minha vida. E eu não quero acabar igual esse vídeo que a gente assistiu, chegando no dia do juízo final e eu não ter nada para apresentar para Deus, ou apresentar algo que não era para mim ter feito, que não era o meu chamado, que não era a minha vocação, não era o desígnio eterno de Deus para a minha vida. Por isso, querido, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te desafiar. Se você entende hoje que você precisa de um direcionamento de Deus em uma área específica da sua vida, em relação ao chamado que Deus tem para a sua vida, eu queria te convidar a você sair do seu lugar e vir ao altar de Deus orar nesse momento. Se Deus está incomodando o seu coração, não se preocupe com quem está saindo, com quem está vindo. Saia do seu lugar e se coloque diante de Deus, querido. Amém. Amém. Nós estamos aqui diante da doce presença de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a videira verdadeira. Só poderemos ficar conectados nele se Deus se sente incomodado com alguma direção, com algo. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir. O segundo desafio que eu queria fazer com você, eu queria que todos fizessem essa oração comigo agora. Você pode repetir isso? Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo hoje que não há vida longe do Senhor. Eu entendo hoje que eu preciso me tornar um discípulo do Senhor, alguém que te imita, alguém que é parecido, alguém que é transformado. Por isso hoje, enche o meu coração, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Há alguém aqui nessa noite que fez essa oração de confissão, dizendo assim: Deus, eu entendi hoje que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Eu entendi hoje que não há outro caminho se não for o Senhor na minha vida. E quer fazer esse posicionamento diante de Deus hoje aqui. Eu queria te convidar, onde você está, erguer sua mão bem alto, porque eu posso te ver. Se você nunca fez sua oração de entrega e você quer dizer hoje: Deus, eu entendo hoje, Pai, qual é o propósito, qual é a razão, qual é a missão, qual é o chamado do Senhor para a minha vida, erga sua mão aí no seu lugar. Ou se você quer dizer: pastor, eu quero hoje voltar para os caminhos de Deus, porque um dia eu servia na casa do Senhor, um dia eu participava, um dia eu me envolvia, e hoje eu não me envolvo mais, eu não participo mais. Se você quer isso, aí onde você está, em nome de Jesus, querido, a igreja do Senhor ora pela sua vida. A igreja do Senhor intercede por você. E é tempo de você tomar uma decisão, de você tomar um posicionamento diante dele. Se você quer isso hoje, se você fez essa oração,
Erga sua mão em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. A Galba não vai estar adorando o Senhor com uma canção. E se Deus, ao longo dessa canção, continuar ministrando no seu coração, eu te convido. Saia do seu lugar, querido. Dê um salto. Se coloque diante da presença de Deus. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. E é Ele que pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém. Quero te amar, Senhor, como da primeira vez. Quero me apaixonar por ti outra vez. Leva-me ao lugar, Senhor, onde tudo começou. Eu quero viver meus dias pra te adorar. Pode vir, querido, sai do seu lugar. Na viração do dia, contigo me encontrar, e pelo teu jardim, contigo passear. Em tua presença, seguro estou, pois não há lugar melhor, não há lugar maior, não há lugar melhor, e não há lugar maior em tua presença. Só na presença de Jesus, querido. É só na presença dele. Em tua presença sou completo. Encontro tua paz. Na viração do dia, contigo me encontrar, e pelo teu jardim, contigo passear. Em tua presença, seguro estou, pois não há lugar melhor, não há lugar maior, não há lugar melhor, não há lugar maior em tua presença. Em tua presença sou completo, como eu sou completo, encontro tua paz. Só na tua presença, em tua presença, em tua presença, eu sou completo, encontro tua paz. Queria chamar o pastor Jonas aqui para fazer essa oração. E antes de ele estar orando, eu queria que você pegasse na mão de um irmão aí que está do seu lado e você fizesse algo. Pergunte assim para ele: meu irmão ou minha irmã, você quer ir lá na frente? Você quer hoje se colocar diante da presença do Senhor? Se ele quiser, se ele topar, pega ele pela mão, traz ele aqui. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão e na sequência o pastor Jonas vai estar orando. Em tua presença sou completo, somos completos, encontro tua paz, encontro tua paz. Te bendizemos, te adoramos,
Glorificamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és belo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és Senhor perfeito. E agora, ó Pai amado, nos regozijamos na tua presença, porque, ó Pai, o teu Santo Espírito, ó Pai, está entre nós, agindo, ó Pai, de maneira, ó Deus, especial, sobrenatural, Senhor. Ó Pai, o teu filho e a tua filha que se colocam, Pai, diante de ti nesta hora, recebem de ti, ó Deus, graça, misericórdia, perdão, cuidado, Senhor. Teu filho que está diante de ti, a tua filha que está na tua presença agora, ó Pai, entende, compreende, ó Pai, a grandeza do seu chamado, Senhor. O teu filho que se coloca diante de ti nesta hora, ó Pai, tem os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, para enxergar o teu propósito, Senhor. Aleluia. Nós cremos, ó Pai, que os estigmas, nós cremos, ó Pai amado, ó Deus, que, ó Pai, aquilo que impedia, aquilo que travava, Senhor, aquilo, ó Deus, que obstruía, ó Pai amado, ó Pai, nós cremos, ó Pai amado, com os olhos espirituais, que tudo isso, ó Pai, está, ó Pai, agora se desmoronando, caindo, ó Deus, por terra, Senhor. Ó Pai amado, nós cremos que aquele, ó Pai, que se enxergava, ó Pai, como ninguém, aquele que se enxergava, ó Pai amado, como, ó Pai, um objeto, ó Deus querido, neste mundo, aquele, ó Pai, que estava, ó Pai, alheio, aquele que estava distante, aquele que se sentia oprimido, ó Pai, agora, ó Pai, é liberto pelo sangue de Jesus, nosso Senhor. E consegue, ó Pai, então, ó Pai, entender que o seu lugar neste mundo, ó Pai, é um lugar de liberdade, liberdade para te adorar, liberdade para te servir, liberdade para andar e crescer e correr e voar, Senhor. Nós cremos, ó Pai amado, que cadeias estão sendo quebradas aqui. Ó Pai, nós cremos, ó Pai amado, que jovens estão sendo libertos aqui, Senhor. Ó Pai, liberto da opressão, do sentimento de desvalor, Senhor, inculcado, ó Pai amado, pelos homens, pelo inimigo, pelo diabo e seus anjos, que agora, ó Pai, estão, ó Pai, sendo, ó Pai, em nome de Jesus, agora, ó Pai, sendo objetos, ó Pai amado, do teu amor, Senhor. Esse teu filho, essa tua filha, ó Pai, é objeto do teu amor, Senhor. É abraçado por ti, Senhor, nessa hora. Oh Pai, em nome de Jesus, nós cremos nisso e sabemos, ó Pai, que isso acontece somente na Tua presença. E a Tua presença nesse lugar é real, é real. Em nome de Jesus, te glorificamos. Amém e amém. Graças a Deus. Tem que dar abraço forte aí, cara, nesse amigo aí, nesse irmão aí. Mas tem que dar 2 abraços. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.